Olá, irmãos, sejam bem-vindos à continuidade dos nossos estudos Práticas da Perseverança, uma fé viva. Nós avançaremos agora no capítulo 4, aos versículos 11 a 17, e dentro desse estudo nós terminamos o capítulo 4. Se Deus permitir, terminaremos hoje o capítulo 4 e avançaremos para o capítulo 5 já na próxima oportunidade. Então, se Deus quiser, novamente, próximo domingo. Então, avançaremos para o último capítulo de Tiago, capítulo 5. Revendo o que nós comentamos dentro desse capítulo 4 especificamente, nós estamos falando sobre o egoísmo ou a humilhação. Então, dentro do que nos propusemos a estudar desde o capítulo 3, falando sobre essa influência, principalmente dos mestres, e buscando apenas a si mesmo, buscando apenas o egoísmo, buscando o eu e o meu prazer como centro contra a humilhação que é necessária. O cristianismo que ensina você a diminuir a si mesmo. Ainda chegamos, neste capítulo 4 a falar sobre a amizade como mundo e a inimizade contra Deus. Então, nós nos agarrarmos ao que este mundo oferece, que muito se volta a esse egoísmo e esse hedonismo que estudamos, e isso necessariamente é uma inimizade contra Deus, é algo de tomar Deus como inimigo na sua vida. Então não acredite que é possível conciliar mundo e Deus, ou seja, essas práticas terríveis e quem Deus é. Enquanto Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, ou seja, o próprio Deus, ele tem o seu favor voltado aos que são contritos, aos que sabem onde eles estão, quem eles são e o que eles merecem e dentro disso tomam uma postura humilde. E nós todos somos convidados a sermos humildes e destruirmos a nossa soberba. Ante ao que? Arrependimento. Então, falamos sobre a necessidade da tristeza, do choro, do lamento, por causa das nossas atitudes terríveis, atitudes de soberba, de egoísmo, e buscarmos a humilhação, buscarmos em Deus a exaltação. Como assim? A minha própria humilhação, eu mesmo me colocando no lugar onde eu deveria estar, tão logo Deus me colocará num lugar onde nunca imaginei que poderia estar. Então Deus humilha, o próprio Deus humilha os soberbos, mas os que se humilham, o próprio Deus exalta. Então, os humilhados por Deus, eles serão sim exaltados, segundo Tiago. Chegamos ao versículo 11, que diz: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Ou seja, deixando bem claro aí as seções principais que vamos tratar, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal, ou, perdão, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Está falando contra a lei e a julga, ou seja, julga a própria lei. Então, quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Você não deve falar mal, porque você está julgando a própria lei, falando mal do seu irmão e se colocando como juiz. Basicamente, esse é o argumento. Então, novamente, estamos falando da língua. Já falamos disso por duas sessões, praticamente, não apenas dois domingos. Tivemos muitos domingos já falando sobre a língua e novamente falaremos sobre a língua. Então, para Tiago, e não é o último, capítulo 5 ainda tem mais. Tiago foca nisso. Tiago fala novamente disso. Tiago insiste em nos alertar sobre a nossa fala, porque é necessário, porque realmente é algo que muitas pessoas ouvem, falam eu concordo e não mudam nada. E você pode ser um desses. Então, dentro desse enredo de Tiago, pode estar aliado, lógico, a queixa de uma possível opressão de ricos. Desde o capítulo 1 estamos falando sobre isso, o enredo onde Tiago está escrevendo para estes tantos judeus
convertidos ao cristianismo que estão na dispersão, estão, após a diáspora, dispersos entre essas nações. E há uma possibilidade de eles serem oprimidos por ricos. E eles, por isso, estão queixando-se, falando mal e começa a ter um problema do que eles falam uns para com os outros. Isso pode ser um enredo aqui. Mas o Tiago foca tanto nessa questão de falar mal porque justamente é uma prática. É algo costumeiro entre não apenas esses irmãos, mas nós podemos ter toda certeza entre todos nós. Falarmos mal é algo comum e não deveria. Falar mal é algo que está sempre colocado entre nós como se fosse arraigado, como se fosse enraizado. E isso não pode acontecer. Nós já falamos sobre os tipos de problemas com a língua, mas agora especificamente estamos falando sobre a maledicência, falar mal do outro e especificamente falar mal do seu irmão. E ele coloca como falar e julgar contra a lei. Entenderemos mais ou menos isso. Vou falar mal do seu irmão, você está também julgando o seu irmão naquilo que você está falando mal, você está falando que é mal. Então você está julgando como mal o que o seu irmão faz, ou o que ele é, ou a circunstância que você está maldizendo. Você está julgando. E esse julgamento não é só um julgamento contra o seu irmão, mas um julgamento contra a lei. Por quê? Vamos lá, tem algumas hipóteses aí. Primeira coisa, a lei proíbe você falar mal do próximo. Isso é claro, a Bíblia fala para você não fazer isso. Você não deve falar mal do próximo. Então, se você está falando mal do seu próximo, você está contra a lei. E está, logicamente, julgando a lei como errada. Eu estou certo em falar mal, a lei está certa, está errada em proibir. Você está julgando a lei como errada. Ou ainda tem uma segunda possibilidade que falar algo do que a lei não condena. Esse é um problema também possível aqui. Então, a lei não está dizendo de forma alguma que o irmão está errado, mas eu estou. Então, eu estou falando mal dele numa coisa que a lei não está condenando. Eu estou condenando ele na que a lei não está condenando. Então, também está vinculado com o item 3, que assumimos papel de legisladores. Ou seja, na verdade, quem cria a lei sou eu. Quem legisla sou eu. E aí tem um problema, porque nós estamos nos colocando aí como os grandes julgadores ao falar mal. E nos colocamos como juiz. E também essa possibilidade de assumirmos o papel, inclusive, do legislador, criar a lei. Não apenas executar, mas criar. Nós somos quem cria a lei, nós somos quem vai lá e dá o julgamento. Sentenciamos o nosso irmão como culpado. Então a lei, por acaso, é insuficiente? Ou ela está errada? Ela está errada em proibir a gente falar mal? Ou ela é insuficiente naquilo que ela fala que é ruim? Mas nós, totalmente sensatos, nós sabemos o que é ruim no irmão, e mesmo que a lei não fala que isso é ruim, nós sabemos que isso é ruim. Pode vir até mim ouvir do que eu tenho de julgamento para o mundo. É mais ou menos isso que Tiago está colocando, que você, ao falar mal do seu irmão, está arrogando ser um juiz. Então, vamos colocar em termos mais práticos ainda para deixar mais claro. Algumas coisas bem simples. É lógico que o texto não está falando diretamente dessas coisas, mas se estende, se aplica a essas coisas. Quando você fala mal das vestes do seu irmão, então, nossa, como este irmão se veste mal, como esta irmã se veste mal. Então, você está julgando. Você está, inclusive, legislando. Por quê? Quando você olha para as escrituras, há uma moda a ser seguida, há um gosto de vestes a ser apreciado. Eu não gosto que a pessoa veste dessa cor, daquela cor, eu não gosto que ela veste esse tipo de moda, aquele tipo. Olha como ela se veste mal.
Para mim isso é maltrapilho, para mim isso é aqui. Você está legislando, criando leis que a Bíblia não cria, que a Bíblia não expõe, que Deus não deu. Ou o cabelo da pessoa, o penteado da pessoa, ela quer daquele jeito, mas para mim isso aí é errado, para mim isso aí é diferente, para mim isso daí é o que eu não aprovo. E aí você é o legislador, você é o juiz. Essa pessoa é péssima cantando, estão julgando o irmão que está ali ao lado louvando a Deus, sendo que Deus não proibiu de forma alguma de cantar ou dentro do culto. Na verdade, todos devem cantar, todos devem participar desse coro é, celestial aqui na Terra. Esse coro que não é por qualidade de voz, mas por remissão em Cristo que canta. E você, este irmão canta mal, aquele lá canta. Você é o grande juiz, juiz do programa de calouros que você acha que está, sendo que você está num coro de santos. Está no meio de um coral de santos remidos por Cristo na cruz, se colocando como juiz da qualidade vocal do seu irmão. Ou ainda, também recorrente, sempre essa pessoa quer ou ocupa tal cargo. Também existe essa possibilidade de pessoas questionarem quem ou se identificou, tem essa possibilidade, se identificou como com aquele cargo, entende que é algo que Deus deu, essa vocação, essa facilidade para ela, e ela se dispõe, e os irmãos falando mal disso, ou a gente sabe, tem essa possibilidade, a pessoa que é voluntariosa, quer trabalhar, seja como os próprios mestres aqui em Tiago, por ambição, sim, acontece, mas ela está se colocando à disposição. No nosso sistema, nós batistas, sistema nosso é de eleição, então basta você quer galgar aquele cargo, por que você quer é a primeira questão. Agora, você quer ter um projeto de trabalho, Deus te capacitou para isso, você se sente voltado àquilo, de alguma forma, ok, então vá e se coloque à disposição e a igreja colocará, a igreja escolherá. E se você fala mal das escolhas da igreja, você é apenas um juiz também. E o que isso quer dizer? Pessoas que falam mal das outras, nós conhecemos o triste da existência de um cristão é as pessoas que sabem que aquele cristão é essa pessoa que fala mal dos outros. Será que as pessoas não olham para você e falam, toma cuidado que ela fala um pouco demais? Pense como você tem se portado em fala perante seus irmãos. Será que você é o grande juiz? Então entendam, naquilo que a lei de Deus se cala, nós devemos nos calar. Se nós, perdão, se não nos calamos, falamos mal de quem desobedece às nossas leis, que não estão na Bíblia. Com isso, não julgamos a pessoa apenas, mas julgamos a lei como insuficiente para nós. A lei de Deus como insuficiente para nós. E Deus como errado e falho. Olha onde chegamos. Nos colocamos como juízes soberanos, desejando tomar o lugar de Deus. Essa é a grande questão. Pessoas estão querendo tomar o lugar de Deus ao falar mal do seu irmão. Esse é o grande ensinamento. Pessoas querem destronar Deus e sentar como juiz soberano sobre todas as coisas ao colocar a si mesmo como referência. E sinceramente, já vi pessoas assim e conversei com elas e corro o risco diário de ser essa pessoa. Então, qual é o grande problema, então? Falar mal do seu irmão. E falar mal, então, e se a pessoa está errada, chega nela com o parâmetro das escrituras e mostre onde ela está errada, com compaixão e amor. Agora, se você abre as escrituras e nada está escrito sobre tal coisa, tal
fato da pessoa que você está querendo dizer que é errado, você está querendo destronar Deus e se tornar Deus. Esse é um pecado de idolatria de si mesmo. Então, isso é extremamente comum em nosso meio, para o nosso terror. Pessoas falam mal de atitudes de outras que não são pecados, que a Bíblia não diz como pecado. E eu já ouvi esta frase: ah, mas eu já vivi isso, e eu sei que é mal, eu sei que é ruim. Ah, Deus falhou. Na verdade, a sua experiência, a sensatez, você conhece muito mais que Deus, que não afirmou que isso é pecado. Você quer ser Deus. Deixe disso. Se dobre, se curve perante as Escrituras. Apenas isso. Admita que se a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Se a Bíblia fala, nós também falamos. Versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, mas aquele que pode salvar e destruir. Só existe um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu próximo? Há apenas um. Destaque: um. Não existem dois. Há apenas um legislador e juiz. Aquele que cria a lei e aquele que é competente, perfeitamente competente para julgar segundo essa lei. E não apenas ele é competente, como ele tem todo o poder para salvar e destruir. Este sim deve ser temido. Este sim nós devemos nos curvar perante ele. E se nós somos salvos justamente por ele, nossa vida é de adoração perante este poderoso legislador e juiz que pode salvar e destruir e nos, por graça, nos salvou. Mas quem é você? Falando deste, quem é você para julgar o seu próximo? Então, foquem nisso. Um só legislador e juiz, ele é absoluto. Ele é sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder e toda a majestade, toda a potência. Nada pode frear a sua mão, nada pode refrear, seja a sua lei, seja o seu juízo. Então, ele salva ou destrói a alma. Não tenha medo de nenhum outro julgamento deste mundo. Podem te cancelar, podem te odiar, podem todos eles querer destruir totalmente seu corpo, pode o próprio Satanás querer vir com toda a sua força destruí-lo. Ele não merece o seu temor e a sua reverência por causa disso. Eles, o tribunal da internet, o tribunal dos homens, o tribunal das línguas alheias, não merecem o seu temor, porque o único que pode salvar ou destruir definitivamente, eternamente, a alma é o juiz e legislador que nós adoramos. É o nosso Deus. A pergunta, então, não é simplesmente para estes julgadores, mas para mim. É para você. Quem é você? O que você pode fazer? Qual é a lei que você está querendo criar? Ah, você fará o julgamento? O que que você, quando condenar essa pessoa, o que acontecerá com ela? Você vai perturbar? É isso? Você está destruindo, na verdade, a sua própria alma perante o verdadeiro legislador. Deus não é o seu servo. O seu próximo não pode você encará-lo como seu servo. Você aqui é o servo. Então não coloque nem Deus nem o próximo como seus servos, mas coloque, entenda que você é servo e ele, seu próximo, é servo desse Deus, qual você também deve servir. Então, se ele julga e nós dois somos servos, nos curvamos perante sua lei, seu julgamento. Ou você quer tomar o lugar de Deus? Como desenvolveremos ainda? Tiago
4:13 diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então, 4:13. Olha a postura. Aqui ele já está mudando o direcionamento, mas o argumento continua o mesmo. Você se colocando no lugar de Deus. Você se colocando como centro, seja do julgamento, seja do planejamento. Mudamos agora de julgamento para planejamento dentro desse argumento de você se colocar no lugar de Deus. Então, ele está falando já sobre todo o seu plano. Hoje ou amanhã iremos. Então, já projetando o futuro, iremos para esta ou aquela cidade, já tem o local, passaremos novamente o plano. Um ano ali, já tem os prazos, já tem as datas determinadas, e inclusive para um futuro não tão imediato, né? Daqui a um ano. Então passaremos um ano lá e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Já dá até o resultado final. Não só. Isso aqui para um administrador, um empreendedor é fantástico. Ele está falando sobre a perspectiva dele, o objetivo, está colocando aí a operação dentro do seu plano, como será essa operação e até o resultado final. Dá para controlar tranquilamente. Então, toda a nossa organização está em dia. Pois bem, é um plano completo. É um plano completo. Então, nós temos dentro, é óbvio que a direção disso já abrange os negociantes daquela época. Lembremos que estamos numa cultura muito alicerçada. A Roma que tem a sua cultura helenística, grega, herdada do Império Grego anterior, o Império Macedônico. Nós temos, então, uma Roma muito grega. E naquela época, como muito tempo, o comércio foi associado ao mar Mediterrâneo. E dentro desse mar Mediterrâneo, temos contato com a própria Grécia, que fica na Península Balcânica, com a própria Itália, com a própria Roma, fica na Península Itálica, o norte ali da África todo. Então, nós temos já muitos lugares, inclusive o próprio Israel, que fica à costa também ali, ou os fenícios mais acima. Nós temos contato com Cartago, nós temos contato com todas as grandes civilizações dali, todas as grandes civilizações por aquele mar Mediterrâneo. E todos que queriam vender para tantos dominavam navegação. E isso não é só nessa época, há muito tempo. Navegação é o ápice, é a hegemonia do comércio por muito, muito, muito tempo. Então, o que eles estão pensando aqui é viajar, é levar o seu comércio. São negociantes judeus, e a gente sabe que judeus historicamente têm sido muito atrelados a negócios, a lucro, a saber lidar com dinheiro. Então, planeje. Faça o seu planejamento, faça os seus objetivos, os seus prazos no papel, coloque no papel, defina o que você vai ganhar e trabalhe para isso. Parece uma boa estratégia. Ou ainda, se nós tirarmos um pouco dessa questão da estratégia, parece pelo menos um coaching. Parece alguém que, seja na igreja, seja aí no mundão afora, está falando para você determinar ou declarar a sua vitória. Você vai fazer, você vai conseguir, você vai prosperar. Pode declarar, viva, é de pensamento positivo. Esse é o grande segredo do mundo, é de você definir o que você quer e falar em voz alta e o universo vai conspirar para isso. Isso é mais misticismo. Dentro deste contexto, nem isso está sendo dito. A pessoa confia em si mesma. Esse é o ponto. A pessoa confia em si mesma. Só depende de você. Arregace as mangas. Só depende de você.
Vai procurar aqui mesmo, onde nós estamos assistindo essa aula, no YouTube, você acha, só depende de você para tudo que é lado. As- a confiança sua nos seus próprios planos está inundada aqui em Tiago. A dependência apenas de si mesmo é o que está sendo pregado. Só depende de você. Então, coloca no papel. Faça. Controle tudo. E tem uma questão de controle de cada situação aí muito implícita. Daqui a um ano eu vou lucrar. Então eu estou no controle. Dentro do meu plano, eu estou no controle. E você está, obviamente, se vangloriando do status. Você está se vangloriando daquilo que você vai conseguir. Tudo isso está dentro aqui. E o que Tiago fala então disso? Será que é errado você fazer tudo isso? Tem um detalhe. Um dos versículos mais filosóficos de Tiago. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, primeiro grande argumento, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Depois, que é a sua vida? Então, para você refletir mesmo, mas ele dá a resposta, vocês são como neblina, sabe? Aquele vapor sobe, desvanece, sim, aparece por um pouco e já se dissipa. Esse é você, essa é a sua vida. Então, nós temos duas grandes lições aqui, básicas, básicas, basilares, fundamentais na nossa vida, mas difíceis de o pessoal entender na prática. Porque exige uma postura de humildade, existe uma postura de dependência. E ninguém quer isso. Quanto mais independente, melhor. Quanto mais depender de você mesmo apenas, melhor. A primeira lição é: não sabemos o futuro. Não conhecemos o futuro. Não conhecemos. Daqui a um ano vai acontecer? Você não sabe. Em 2019, se estivéssemos em outubro de 2019, quem diria que estaríamos em aula online e todos já estão acostumados a entrar no YouTube, todos que acompanham, que comentam no chat, mandam um bom dia aí, como mandaram hoje, e fazem tudo isso. Se eu falasse para vocês em 2019 que vocês fariam isso, muitos de vocês ririam e falariam: não, estaremos talvez terminando Gênesis, talvez em Êxodo, estudando aqui na EBD, na igreja. Pois bem, não sabemos o futuro. E 2021? Quem aqui aposta o que vai acontecer? Você viajará, ficará um ano lá e lucrará? Ninguém sabe. Só Deus sabe, na verdade. Então, Provérbios 27:1 diz: não se vanglorie do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Você não sabe. Você não pode comemorar antes. Você não pode já projetar sua vitória, prospectar, planejar o que acontecerá e já se gabar, ó, certeza que vai dar tudo certo. Certeza que vai dar tudo certo neste meu plano sobre a minha perspectiva. Há uma série de incertezas. Primeira coisa que precisamos ter noção é que há uma série longa de incertezas. Existem inúmeras coisas que estão juntas construindo cada situação. E uma delas que muda, em cadeia muda-se muita coisa. Então, não importa o que. Se você está pensando, eu conseguirei concluir a faculdade, pode ser que por causa de uma pessoa que está trabalhando mal no, no,
numa autoescola, ensine errado a uma pessoa e aprove a pessoa que vai dirigir muito mal ali um carro ou desregradamente, ou bêbada, alguma coisa assim, e vai atropelar a outra pessoa o seu plano dependia dessa pessoa para chegar a se concluir. E tá lá longe o motivo. Não está nem vinculado ao que você estava planejando. E essa pessoa era professor da sua faculdade, e há um protesto contra esse tipo de acontecimento, e paralise, tem greve na faculdade, e adia por 6 meses o seu diploma. Viajei legal. Mas, para entender que tem tantas coisas, tem tantos detalhes, tem tanta incerteza nesse mundo, pode ser desde um acidente, desde uma mudança climática, desde de um desejo seu que pode acontecer, desde um erro seu que pode acontecer, ou erro de outras pessoas. O mundo não é uma constante. Estamos em meio a muitas variáveis e não controlamos cada variável. Nós não controlamos todas as variáveis. Tudo que pode mudar, nós não controlamos tudo. Quantas coisas na sua vida já decepcionaram os seus planos porque você não controla todas as variáveis? Quer saber de alguém que bem provavelmente teve as suas frustrações? Pergunte a qualquer mulher casada sobre o seu casamento, que é o ápice da pessoa se afligir com planos. Olha, vou controlar o máximo possível para que tudo dê certo. Converse com alguém que está casado. O pessoal que nem conversa porque fala, não, é muito pessimista. As coisas têm tantas variáveis, principalmente pessoas, dependendo de muitas pessoas, que não está sob nosso controle. Nem tudo está, com certeza não está, o futuro não está, não sabemos como será, não sabemos. E sofremos muito, querendo estar no controle. Uma das maiores aflições da alma hoje em dia, um dos maiores motivos de ansiedade e o terror da nossa alma é porque nós queremos estar no controle, queremos controlar, queremos saber do que vai acontecer e controlar o que vai acontecer, e isso não nos pertence. E se nós não entendemos isso, a nossa alma se aflige em todo o percurso. Então, lição 2: se nós não sabemos do futuro, ainda a nossa vida é frágil. Existe uma fragilidade, uma chance de quebrar é muito grande. Nossa vida é frágil. Não tem essa frase de um dos teólogos estudados, os que estão preocupados demais fazendo planos para o futuro não gostam de parar para refletir nas questões básicas da vida. Estão pensando tão alto, mas tão alto, em coisas tão su superficiais, que são tão longas, que não está entendendo o mais básico da vida. Que ele pode morrer amanhã. Que a pessoa que está ao lado dele pode falecer amanhã. E ele perdeu todo esse tempo planejando o futuro, planejando coisas longínquas e deixando o que está próximo, deixando de viver o presente, deixando de amar, deixando de dedicar-se ou deixando mesmo de compreender o básico, que nossa vida é frágil. Jó 14, 1 e 2, só do capítulo todo, 14, ele reflete muito sobre essa brevidade da vida e o quanto o homem não tem poder sobre a sua vida. É aquele texto famoso que fala sobre a esperança para a árvore que está cortada, seca, ao cheiro das águas, ela pode se renovar, mas o homem não. Para o homem morto não há esperança. Morreu, acabou. O que ele tinha que fazer é durante a vida. Então, esse texto é em Jó 14. Primeiro e segundo versículos dizem: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Então, Jó
obviamente no seu contexto, tinha muita consciência disso, muita consciência de que você pode planejar, fazer, inclusive fazer o bem, como Jó ser íntegro e reto, e a vida te trazer coisas imprevisíveis, sabendo que ela é frágil. Você pode morrer ou deixar todo o seu plano para trás e caminhar à sepultura sem nenhum aviso prévio. Também, mais versículos que falam sobre isso, o salmista, Salmo 39, e diz, no verso 4 e 5, Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Que versículos maravilhosos. Afinal, ele pede para que Deus mostre os dias para ele entender quão frágil ele é. E nada melhor do que um médico chegar em você, você tem 2 meses para você entender a sua fragilidade. Enquanto você está com a saúde, parece irrefreável, ninguém te segura, o mundo é pequeno para você. Fala para você quantos dias você tem de vida, que você vai entender o quão pequeno você é. Olha, que fantástico ler isso. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. A vida do homem não passa de um sopro. Não passa de um sopro. Você tem consciência disso? Da fragilidade da vida? Sua vida não passa de um sopro. Se sua vida não passa de um sopro, para que você confiar? Ou por que você confia tanto nos seus planos? Tiago 4,15 traz a luz a estes que estão cegamente confiando em seus próprios planos. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, se o Senhor quiser, nós viveremos e aí sim faremos isto ou aquilo. Depende da vontade de Deus, depende de eu ter vida, aí sim farei. Então você deve falar sim, expressar sim, se o Senhor quiser. Agora não é simplesmente falar. Ah, eu vou continuar com o meu plano e vou falar na frente do plano. Se Deus quiser, faremos isso, faremos aquilo. Ei, vai, já vou comemorar e me vangloriar no plano que eu fiz, se Deus quiser. Mas no plano que eu fiz, não é. Entenda, não é para expressar essa frase, se o Senhor quiser. É como se fosse uma fórmula mágica para agora estar validada a minha confiança no meu plano. Não é isso. Estamos falando que toda a sua atitude deve ser de acordo com se o Senhor quiser. E entender se o Senhor não quiser. Já desde o seu plano, contar com a possibilidade de tudo ruir. Sim, você está planejando, talvez seja o maior planejamento da sua vida, o mais especial da sua vida. Planeje, mas tenha essa possibilidade de tudo ruir. Essa é a atitude de vida. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Se não quiser, vai acontecer. E glória seja dada ao Senhor em qualquer uma das situações. Então, essa é a postura dos frases em latim famosas aí, uma costumeira da Idade Média, das Cruzadas, Deus vult, o Deus quer, é a vontade de Deus. E eles iam lá e matavam os muçulmanos, porque é a vontade de Deus. Então eles não perguntavam, não questionavam se é, eles diziam que é. Isso fazia parte da motivação deles. É a vontade de Deus. Ou Deu volente. Ou seja, se Deus quiser, Deus querendo. Então, de acordo com a vontade de Deus. Essas são as posturas. Tem muitos que dizem o que Deus quer. Tem muitos que querem falar: não, eu tomei essa decisão porque eu acho que Deus não quer. Acho que Deus quer. Você não está autorizado, em hipótese alguma, a dizer o que Deus quer. A única vontade de Deus que nós conhecemos é a Bíblia. Ponto final. Aquilo que não foi revelado nas Escrituras, aquilo que não foi revelado por Deus a nós, não te cabe dizer se Deus quer ou não.
quer. Cabe a você falar se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, Hebreus 6,3 mostra esse espírito. Assim faremos, se o Senhor permitir. Tem muita gente, ao contrário disso, e falei recentemente na aula, eles assim faremos, porque o Senhor quer. Deus vult. Não, não é essa a postura. Aí você pensa, então é a melhor coisa, essa é a teologia do relapso, do relaxo, na verdade. Teologia do relaxo. Não preciso planejar nada, vou vivendo, improvisando. Não, não estamos falando isso aqui, tá? Nós devemos planejar, sim, devemos. Devemos confiar no nosso planejamento? Não, não devemos confiar no planejamento. Devemos confiar no Senhor do tempo e Senhor da vida. O Senhor que pode dizer as circunstâncias, o Senhor que pode nos dar vida para chegarmos até lá. É a nossa confiança. Onde ela está? Em nós mesmos, nos gabando dos nossos planos? Ou em Deus? Considerando nossos planos, é o melhor que eu posso fazer, mas quem está no controle é Deus. Então, entendam. Tiago 4,16 prossegue aí, dizendo desses que confiam nos seus próprios planos. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Toda vanglória como esta é maligna. Essa arrogância, essa vanglória, este gabar-se, eles são malignos. Procedem de um mal terrível. Então entendam, quando os planos são feitos sem levar Deus em conta, são apenas pretensões arrogantes. Pretensões arrogantes. Pessoas que se dizem no controle. E quantas pessoas têm se gabado do controle que elas não têm? Quanto elas têm se gabado de coisas que elas vão conseguir, sendo que elas não têm controle. Todo mundo olha assim, com aquela vergonha ali, falando, ok. E aí, todos duvidando, a pessoa fala, não ouça, não dê ouvido para essas pessoas que duvidam de você, não conte os seus planos às pessoas, porque aí eles vão falhar. O que não falta de coaching, autoajuda, autoafirmação e confiança em si mesmo nesse mundo é brincadeira. Tem em todos os lugares. E dentro das igrejas tem até pessoas que na salvação ainda assim se gabam, sendo que também não tem controle algum. Você controla? Não, eu controlo a salvação. Eu posso me salvar e dessalvar a hora que eu quiser. Eu posso salvar ou dessalvar pessoas a hora que eu quiser. Se gabam de um controle que elas não têm. Não têm. Isso é normal dessas pessoas arrogantes e que preferem o caminho da vanglória. Então, vangloriar-se dessas pretensões, gabar-se dessas pretensões sujas, é simplesmente querer ser independente. E isso, querer ser independente de Deus, não importa a Deus. Eu vou conseguir porque eu tenho um bom planejamento e confio na execução que eu vou ter desse planejamento. É basicamente desejar a independência que desde o começo a própria serpente ofereceu à mulher. A própria serpente ofereceu à humanidade, dizendo que você não precisa ser dependente de Deus. Você não precisa ser dependente, você pode ser igual a Deus. Você pode não estar abaixo dependendo dele, seja igual. Não precisa do que ele fala que é o bem ou o mal. Conquiste sua independência. Então, é maligno isso. É maligno essa pretensão arrogante. É maligno confiar em si mesmo, vivendo de uma forma praticamente ateísta. Se alguém que não acredita em Deus não é cristão, confia no seu próprio plano, ele é coerente. Porque ele não acredita em Deus, ele acredita só em si. Agora, o cristão não tem essa possibilidade. Porque ele não pode planejar coisas não levando Deus em conta, entendendo que ele está no controle. Não viva um ateísmo prático.
se dizendo cristão. Conte que você não está no controle. A grande conclusão, Tiago 4,17, é que pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Só de você saber fazer o bem e não fazer, você comete pecado. Então, o que nós temos visto em Tiago, conhecimento e prática estão juntos dentro da forma correta. Ouvir e praticar. Já falamos isso desde o começo. Depois evoluímos para fé e obras. Então, ter a fé, algo interno, mas também praticar, fazer, frutificar obras. E agora estamos falando sobre saber e fazer, que também precisam de coerência. Se você sabe disso, e tudo que nós temos falado, Thiago está com a metralhadora carregadíssima e atirando frequentemente e atingindo principalmente esse que vos fala de uma maneira espetacular. Porque ele tem trazido nessas lições coisas muito importantes quanto à fala, principalmente hoje, por exemplo, falar mal, ou mesmo quanto a confiar no seu próprio planejamento. Agora, vocês sabem disso. Vocês fazem conforme vocês sabem. Se você não está fazendo, já é pecado por não fazer. Já é pecado a sua inércia. Você nem precisa ir fazer alguma coisa errada. Basta você ficar parado, você está pecando. Basta você não mudar, você está pecando. Então, entendam, Romanos 1:20 mostra muito esse pressuposto em outro contexto, é, dizendo, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, só de conhecer, de saber, de compreender através das coisas criadas que existe um Deus, as pessoas se tornam indesculpáveis. Você sabe, estamos em Tiago sabendo muitas coisas sobre como devemos nos portar. Só de você sabê-las, você não tem desculpa. Esse é o momento em que você fala, era melhor nem ter ouvido nada destes estudos em Tiago do que ouvir e não fazer. Sim, sim, porque você cada vez mais se torna mais indesculpável e os seus erros e a sua não mudança mais odiosos perante Deus. O conhecimento te torna ainda mais indesculpável. Por que você não muda? A grande conclusão, e finalizando nossa aula de hoje, precisamos de uma adoração dependente. Adoração dependente. Só de você ter uma postura de dependência, você já está adorando a Deus e não idolatrando a si mesmo. Então, a adoração dependente. Entenda o seu lugar. Entenda que você não é o juiz e legislador e pare de falar mal dos irmãos. Entenda que você não controla os tempos e se curve perante a possibilidade dos seus planos não darem certo. Entenda quem é Deus e se coloque no seu lugar. Essa dependência de Deus, da sua lei, do seu tempo, dos seus planos, isso é uma adoração perante o nosso Deus. Deus nos abençoe nessas reflexões e agora que sabemos, pratiquemos. Fiquem com Deus e até a próxima.